Se prepare para ter um gostinho do nosso mais novo curso, Edite como Artista 2.0. Esse curso que acabou de chegar na Brainstorm Academy, está disponível para quem já é assinante e durante 24 horas está com 70% de desconto em mais uma promoção relâmpago da Blackstorm. Se você quer entrar de cabeça nesse mundo da correção de cores e do color grading usando o Adobe Premiere e o DaVinci Resolve, então você tem que fazer esse curso hoje. Acesse o primeiro link da descrição para aproveitar o desconto de 70% ou faça a sua assinatura e tenha acesso liberado ao Edite como Artista e a todos os nossos outros cursos. Eu te espero por lá e agora aproveita essa aula gratuita que a gente liberou para você. Let's go! Nada melhor do que a gente começar esse módulo do Edite como Artista 2.0 com uma aula chamada O Fantástico Mundo das Cores. Porque é aqui que a gente vai entender efetivamente o que nós podemos alterar com relação às cores dentro da nossa edição. E uma coisa que você tem que saber é que sempre que a gente está executando mudanças nas cores dos nossos vídeos, a gente está correndo o risco de perder informações. E o que eu quero dizer com isso é que se a gente não tem o conhecimento e o cuidado necessários para a gente fazer a transformação de cor do nosso vídeo, as chances são muito altas da gente acabar perdendo detalhes nas nossas imagens, fazendo com que o nosso vídeo fique mais feio do que bonito. Ou seja, a gente vai simplesmente degradar o nosso vídeo e não trazer benefício nenhum para ele. Então primeiro a gente tem que começar entendendo o que nós podemos mudar no nosso vídeo com relação à cor. Duas dessas coisas você já viu nas aulas anteriores do curso. O contraste e a saturação. Você se lembra? O contraste é a diferença entre o que nós temos de mais claro e mais escuro na nossa cena. A gente consegue ajustar o contraste durante a edição trabalhando especificamente os níveis de sombras e de highlights, ou em português, altas luzes. E também alterando o nível do preto e do branco da nossa imagem. Controlando a intensidade da luminosidade nessas regiões, a gente vai gerar mais ou menos contraste. Lembre-se, quanto maior a diferença entre o que é claro e o que é escuro, mais contraste a gente tem. Por outro lado, na saturação, a gente está falando da intensidade das cores. Se essas cores vão estar mais vivas, mais intensas ou mais próximas do cinza, que é justamente o contrário. Mas além da saturação, a gente também pode alterar a matiz da cor. No caso, você tá vendo a minha camiseta, ela tem uma matiz meio verde, meio azul, né? Mas a gente pode alterar a matiz dessa camiseta para uma outra, sei lá, ela pode ficar mais perto do roxo ou do vermelho, talvez. A matiz é justamente o tom da cor que você está trabalhando. E falando em tom de cor, outra coisa que nós podemos controlar na edição é o balanceamento de cor. Você já viu sobre o balanceamento de branco, mas agora a gente está falando de uma coisa um pouco mais refinada, digamos assim. Você viu que é possível a gente controlar o balanceamento da cor da nossa imagem inteira, né? Deixar ela mais amarelada, mais azulada. Mas aqui eu tô falando da possibilidade que nós temos de alterar o balanceamento de cor, não só para azul e para amarelo. E não apenas na nossa imagem como um todo, mas sim em determinadas regiões da imagem. Como por exemplo, a região das sombras, a região dos meio tons ou dos tons médios e a região dos highlights ou das altas luzes. Você consegue perceber que a nossa imagem ela é formada por sombras, tons mais claros e tons médios. E a gente consegue balancear as cores de cada um desses tons. E não é só puxando pro azul e pro amarelo. A gente pode deixar esse tom mais esverdeado, mais amarelado, mais azulado, mais avermelhado, a cor que a gente quiser. Nós inclusive temos 3 círculos cromáticos para conseguir fazer essa mudança ao longo do nosso vídeo. E todas essas outras coisas, o contraste, a saturação, a matiz, a gente tem ferramentas específicas para trabalhar o controle de cada uma delas. Você vai ver que existem ferramentas que trabalham o contraste de uma forma e outras que trabalham o contraste de outra forma. Você vai perceber que alguns programas de edição têm ferramentas diferentes com o mesmo propósito, mas com ciências de cor, com algoritmos diferentes. Só que é uma boa notícia, você não precisa saber usar especificamente a ferramenta de cada um dos programas. Conhecendo os princípios, você vai ter muita facilidade para aplicar isso em qualquer programa de edição que você quiser. Falando em programa de edição, aqui no Edite como Artista 2.0, você vai aprender a fazer a transformação de cor dos seus vídeos no Adobe Premiere, que é a ferramenta padrão de edição que os brasileiros costumam usar no meio profissional, e também no DaVinci Resolve, que é simplesmente o mais famoso
poderoso e melhor software de transformação de cores que você pode encontrar no mercado. E o melhor disso, ele é 100% grátis. Então se você quiser, pode acompanhar nos 2 programas, que eu tenho certeza que você vai aprender muita coisa legal. Mas outra coisa que você também precisa entender, a partir do momento que nós vamos começar essa parte prática do curso, é o seguinte: você já ouviu falar desses 2 nomes, né? Correção de cor e color grading. Ou então em inglês, para ficar mais chique, Color Correction e Color Grading. Mas Matheus, qual que é a tradução de Color Grading? A tradução é gradação de cor, mas eu particularmente acho o nome meio feio, então para ficar mais bonito para todo mundo a gente chama de Color Grading. Mas qual que é a diferença entre esses dois? O que a gente faz em cada uma dessas etapas? Como eu acabei de dizer, são 2 etapas diferentes de um mesmo processo, o tratamento de cor. E nós sempre vamos começar pela correção de cor. Qual que é o papel da correção de cor? Ela pode ter 3 papéis diferentes e normalmente os nossos vídeos precisam passar por esses 3 papéis. Primeiro objetivo da correção de cor é a conversão do espaço de cor. O segundo objetivo é o balanceamento das cores e da luminosidade. E o terceiro objetivo é a naturalidade da cena. Vamos entender isso melhor na prática? Vem comigo. Aqui no Premiere eu tô com esse videozinho que nós gravamos justamente pro Edit como Artista. Você vai poder fazer o download dele nas próximas aulas, pode ficar tranquilo, por enquanto é só de exemplo mesmo. É um arquivo gravado com a câmera Blackmagic Pocket 6K Pro. Basicamente o que você tá vendo é o arquivo que saiu da câmera. Ou seja, ele está com o perfil de cor da Blackmagic Pocket, que no caso é o Blackmagic Film 5. Você lembra que eu falei pra você sobre perfis de cor? Que o perfil de cor que a gente captura a imagem normalmente não está no espaço de cor que a gente precisa que esteja, que é o REC 709. Então, no processo de correção de cor, a gente precisa converter esse espaço de cor. Sair aqui do espaço de cor Blackmagic Film e ir para o espaço de cor REC 709. Para isso, aqui no Premiere eu vou usar um LUT. Você vai aprender como fazer isso na prática nas próximas aulas, mas só para você ver a diferença. Então esse é o nosso espaço de cor capturado e agora quando a gente faz a conversão, é assim que fica o nosso vídeo. Você viu que diferença? Como a gente conseguiu trazer de volta a cor, trazer de volta uma luminosidade com mais contraste. Aqui a gente está cumprindo só um dos objetivos da nossa correção de cor, que é a conversão do espaço de cor. Só que pode ser que você tenha gravado num espaço de cor que não precise de conversão. Lembra dos espaços de cor lineares que a gente tem? Só que não se esqueça, pode ser que você tenha gravado o seu vídeo com um perfil de cor que já te entrega a imagem assim. Lembra dos perfis de cor linear que eu te falei nas aulas anteriores? Então, esses perfis de cor não precisam dessa conversão, então você poderia pular esse passo. A gente precisa da conversão só quando nós estamos usando um perfil de cor que seja em log, tudo bem? E aí a gente faz essa transformação para cá. Mas enfim, essa é só a primeira coisa que a gente pode fazer na correção. A segunda coisa que nós podemos fazer é o seguinte. Você tá vendo aqui que essa imagem já tá com o espaço de cor convertido, certo? Aqui tá bem óbvio de perceber que tem um tom roxo por cima da imagem, né? A gente chama isso de color casting, quando tem uma cor que parece que tá um filtro lavado assim em cima da imagem. E a gente tem que remover essa cor para que a imagem fique balanceada. Nesse caso, nessa imagem aqui, eu tô percebendo que esse tom roxo está presente nas sombras da imagem. Então o que eu vou fazer? Aqui na minha ferramenta de edição, eu vou ter que vir aqui na ferramenta dos Color Wheels e vou tirar o roxo das sombras do meu vídeo. Então eu vou trazer ele para cá. Olha lá, vou tirando o roxo, até eu perceber que ficou mais balanceado, tá vendo? Aqui tá um pouco forte. Ó, se a gente vai puxando demais pro verde, não rola, né? Então eu preciso deixar ele mais ou menos aqui. Porque você lembra? O outro objetivo aqui é deixar tudo balanceado. Então tá aqui, ó. Nossa cor está balanceada. É mais uma coisa que a gente pode fazer na correção. Mas você lembra que eu te falei que também é necessário deixar a imagem natural? Que um dos objetivos da correção de cor é a naturalidade? Então, dá uma olhada nessa imagem aqui na frente. Tem algo de errado nela, né? Não sei se você percebeu, mas principalmente o tom de pele da Nivea que foi filmado aqui está mais esverdeado do que o normal. Tá um amarelo esquisito, né? Ou seja, a imagem não está natural. A pele dela não é desse jeito na vida real, eu te garanto, tá? Então a gente precisa corrigir isso aqui também. Nesse caso aqui, eu vou corrigir com um ajuste de matiz. Eu vou trocar o tom da cor de pele da Nivea, que tá mais ou menos nessa região aqui. E eu vou trazer esse tom um pouquinho menos pro verde, ó. Vamos trazer ele mais perto do vermelho,
que a gente tem aqui o tom de pele mais adequado. Se eu puxar demais, o tom de pele dela fica rosa, não é o que a gente quer, mas mais ou menos aqui fica bem interessante, tá vendo? Muito mais próximo do natural, do real. E eu te garanto também que quando a gente estava filmando essa imagem, o ambiente não parecia tão escuro. Para que ele fique um pouco mais natural, eu vou ter que aumentar um pouquinho a exposição dele também. Isso daqui, ó, já é bem mais próximo da imagem que a gente tinha na realidade do que o que foi enxergado, ou melhor, o que foi gravado pela câmera, né? Então, na correção de cor, a gente vai fazer isso, esses ajustes para deixar a nossa imagem o mais natural possível também. Então, só recapitulando, na correção de cor a gente faz a conversão do espaço de cor, fazemos o balanceamento das cores e também deixamos a imagem com uma cara mais natural. É esse o objetivo. E depois que você fez o seu Color Correction, a sua correção de cor, a gente pode ir para o próximo passo, que é o Color Grading. Por favor, não precisa chamar de gradação de cor não, tá? É o Color Grading. E qual que é a ideia do Color Grading? Aqui a gente já não tem mais um compromisso com a naturalidade ou com o balanceamento. A gente tem um compromisso com outras 3 coisas. Anota isso que é importante. Agora, no Color Grading, a gente vai se preocupar mais com a identidade do nosso vídeo, a emoção que a gente quer passar e a arte, a estética do vídeo. E é importante que a gente tenha uma base neutra para começar o nosso trabalho de Color Grading, para que o nosso resultado seja alcançado de forma mais fácil e mais prática. Mas vamos dar uma olhada na prática, o que é esse negócio de identidade, emoção e arte. Aqui eu tenho a nossa mesma cena, só que agora ela já está corrigida. Já fizemos o Color Correction nela. Porém, vamos imaginar que essa cena aqui faz parte de um comercial da Coca-Cola. Você lembra de algum comercial da Coca-Cola, né? Normalmente tem aquelas cores mais vibrantes, mais próximas do vermelho. Olha só, até se a gente pesquisar no Google, a gente consegue encontrar algumas referências. Olha como são as cores de um comercial da Coca-Cola. Olha essa outra cena aqui também. Cara, isso aqui é clássico da Coca-Cola. É a identidade dele. Você tá entendendo o que eu tô falando de identidade? Isso lembra da marca Coca-Cola, que é vermelho. Lembra do produto, que tem essa cor caramelo escuro. Se esse meu vídeo fizesse parte de uma campanha da Coca-Cola, ele poderia ter sido pintado mais ou menos assim. Olha aí. A imagem com tons bastante claros. A cor mais voltada pro vermelho e pro amarelo. Percebe que até o tom aqui do fantasminha no fundo não é mais lilás como era antes, né? Agora ele tá um rosa mais próximo do vermelho. Do mesmo jeito, a gente tem bastante luz aqui no rosto da Nívea. A gente tem a luz bem quente aqui na lateral. Essas mudanças foram feitas com as mesmas ferramentas que a gente usa para corrigir a cor do nosso vídeo, com a diferença de que agora a gente não tá mais pensando em balanceamento e naturalidade. A gente tá pensando na identidade, tá? Você vê? São as mesmas ferramentas, só que com propósitos diferentes. Tá, mas e na emoção? Se eu quisesse que essa cena passasse a ideia de que a Nívea tá lendo alguma coisa muito sombria, de repente isso aqui faz parte de um filme de terror e eu quero passar essa sensação de suspense, de medo. Como que eu poderia pintar essa cena no Color Grading? Eu poderia usar essas ferramentas para deixar a minha imagem mais ou menos assim, por exemplo. Com tons mais frios, uma luz bem mais baixa, você não consegue saber em que ambiente que a Nívea tá. A nossa cena fica bem mais amedrontadora, você não concorda? Olha a diferença dessa cena para a cena da Coca-Cola. Só que é exatamente a mesma cena, a gente só mudou o grading. É assim que a gente consegue trabalhar a emoção. O mesmo aconteceria se eu quisesse deixar essa cena mais feliz, mais triste, mais distópica, o que quer que fosse. Eu poderia usar as cores para isso. E da mesma forma, quando eu falo de arte, a gente pensa no quê? A gente pensa na estética. A gente pensa, por exemplo, em esquemas cromáticos, em como que as cores vão se complementar, né? E aí a gente pode usar os esquemas cromáticos como cores complementares, cores triádicas, cores tetrádicas. Tudo isso você vai aprender aqui ao longo do curso. Dá uma olhada nisso aqui. Eu pintei a minha cena simplesmente pensando nos tons amarelo e azul. Você vê que eu deixei as sombras um pouco mais azuladas e deixei os tons claros um pouco mais amarelados. Eu não pensei em nenhuma emoção que eu quisesse passar com essa imagem, eu só queria deixar a imagem esteticamente agradável. Pensei nessa combinação de amarelo e azul, que são cores complementares, e aí a gente tem esse resultado. Então aqui a gente está pensando apenas na estética, tá? O ideal é que você consiga combinar as 3 coisas no seu Color Grading. Combinar identidade com emoção e estética. Quando você consegue cumprir esses 3 objetivos ao mesmo tempo no seu vídeo, cara, você fez o melhor trabalho possível como alguém que está fazendo correção de cor e Color Grading. E aí você pode estar se perguntando em que momento da edição que eu devo fazer cada um desses processos.
Bom, primeiro, lembre-se sempre que a correção de cor vem antes do color grading, tá? Isso é essencial. Eu costumo fazer essa parte de tratamento de cor depois que eu já fiz a montagem do meu vídeo, ou seja, eu já editei o meu vídeo, eu já sei qual material eu vou usar e qual material eu não vou usar. Eu prefiro trabalhar a cor depois da edição para eu não gastar tempo fazendo tratamento de cor em cenas que eu não vou usar. Se você vai fazer antes de colocar efeitos sonoros, música, ou você vai fazer depois de colocar textos e tudo mais, isso fica a seu critério. Mas eu recomendo que você faça sempre depois de ter montado o seu vídeo. E principalmente, se você for colocar efeitos visuais nos seus clipes, né? Ah, vou colocar uma explosão, vou colocar uma fumaça, um fogo, um elemento 3D, então obrigatoriamente você tem que fazer o grading depois de fazer esse efeito visual, tá? Você vai lá, coloca o efeito visual antes, na edição, e aí depois que você colocou o efeito visual, aí sim você faz o grading pra deixar tudo certo, beleza? Não adianta querer fazer o grading antes, aí depois ir lá e colocar o elemento de efeito visual, e aí depois fazer o grading de novo. Não, não faz isso. O melhor a se fazer é pegar os elementos que você quer incluir nos teus efeitos visuais, converter para um espaço de cor que seja o mesmo da tua imagem bruta, e aí depois você faz o grading das duas coisas juntas. E com as informações que você teve nessa aula aqui, eu tenho certeza que você vai tirar de letra todos esses processos que agora nós vamos trabalhar passo a passo dentro do Premiere e do DaVinci Resolve. Vamos começar trabalhando com luminosidade, depois a gente vai trabalhar com cor e tratamento de pele. E em seguida, a gente mergulha no mundo do color grading para saber como que a gente pode criar a identidade, passar emoção através da cor e ter um senso estético apurado para fazer belas imagens aqui na edição. Te espero na nossa próxima aula aqui no Edite como Artista 2.0. Antes do vídeo acabar, só te lembrando que o Edite como Artista está com 70% de desconto durante 24 horas. Acesse o primeiro link aí da descrição para você não perder a chance de começar esse curso hoje mesmo. Eu te espero lá na Brainstorm Academy. Vou ficando por aqui, um forte abraço e até a próxima. Tchau!